Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso de LibreOffice. Meu nome é William Oliveira e eu vou apresentar nesse vídeo algumas características do LibreOffice, explicar para vocês como vai funcionar a metodologia de aula e alguns exemplos práticos. Então, falar um pouco sobre mim. Como eu falei anteriormente, meu nome é William Oliveira, nasci em São Paulo, sou graduado em redes de computadores e sou amante de software livre. Então, eu não vou entrar em detalhes de o software livre é melhor, o software livre é pior, porque cada um tem um gosto. Eu aprendi muita coisa, basicamente, lendo na internet, fuçando sozinho, né? E acredito que você também tenha uma capacidade de fazer isso. Então eu vou ficar explicando aqueles mínimos detalhes, aquela videoaula chata, demorada, que você fica com sono. E vou explicar assim as ferramentas, vou falar para que serve, como funciona, a gente vai praticar nos vídeos e se você tiver dúvidas, você vai entrar em contato. Então, dúvidas, críticas, sugestões, meu e-mail está na tela, se fique à vontade para escrever, não tem problema nenhum de responder. Então, falar um pouco agora sobre o curso. O curso vai ser totalmente online, então serão videoaulas, você não vai precisar se deslocar da sua casa, do seu trabalho, para alguma escola. Então, você vai se deslocar para um computador, com acesso à internet, vai se logar num portal e você vai assistir os vídeos, vai baixar o material. Os vídeos, inclusive, você não pode fazer download, só pode fazer download do material, dos exercícios que eu vou deixar já no portal. Plantão de dúvidas. No próprio portal também tem um espaço para você tirar dúvidas, fazer perguntas. Pode mandar e-mail se achar conveniente também, se não tiver acesso ao portal na hora, enfim. O material e exercícios estão todos inclusos. Então você não vai ficar se preocupar, não peguei o exercício, não peguei o exemplo, não consigo fazer igual. Então pega o modelo pré-formatado e você pratica utilizando as ferramentas do vídeo. Tá? Então, uma dica, coloca o vídeo de um lado, coloca o programa do outro e você vai praticando um do lado do outro. Se quiser, por exemplo, assistir o vídeo completo primeiro, acho até melhor, assistir o vídeo completo, ver se é a todos os pontos que eu falei e tem também meio que memorizar. Aí depois você vai lá no aplicativo e tenta fazer. Se tiver com dúvidas, coloca o vídeo de um lado, coloca o aplicativo do outro e tenta fazer também. E assim por diante. Não é muito difícil. O conhecimento necessário, você precisa ter conhecimento básico de Windows e Linux para fazer instalação de aplicativos, né? Se você usa o Windows, não tem problema. Os botões, os ícones, eles são um pouco diferentes, mas a função é a mesma. Então, eu vou passar o mouse em cima, você vai ver a cor da fonte, por exemplo. Então, a cor da fonte no Windows vai ser a mesma cor da fonte no Linux, não tem diferença, porque a aplicação é a mesma. Só muda os botões, só muda as cores. E conhecimento de internet básico também, não precisa ser usuário avançado, para fazer download do pacote LibreOffice. Né? O curso tem duração de 14 horas. Aqui é um tempo médio que eu achei. Você pode fazer o curso mais rápido, pode demorar um pouco mais. Então isso depende muito da pessoa que estiver fazendo o curso. Então isso é um tempo muito relativo. Vou explicar aqui sobre o suíte de escritório. Então, o LibreOffice, como está escrito aqui na tela, é um conjunto de aplicativos voltados para tarefas de escritório. O que seria conjunto de aplicativos? São vários aplicativos, por exemplo, de processamento de texto, de planilhas eletrônicas, de criação de apresentações, igual essa que eu estou mostrando para você. Então, o LibreOffice ele tem todas essas ferramentas. Inclusive, não é só para escritório, já é bom até falar sobre isso. Você pode utilizar na sua casa, como ele é gratuito, você pode usar livremente na sua casa. Você pode usar na sua faculdade, no seu curso, na sua escola, ou você pode utilizar no seu trabalho também, né? Então não é específico para escritório, você utiliza onde você achar necessário, tá? É uma alternativa grátis do popular Microsoft Office. Ele é uma alternativa, ele não é um substituto. Então, ele tem suas vantagens, ele tem a vantagem, por exemplo, na minha opinião, eu acho ele mais rápido.
Eu acho ele mais intuitivo e ele é mais compatível com versões anteriores. Então você não vai ter aquele problema de incompatibilidade. Essa é a minha opinião. Mas também tem as vantagens, que a pessoa, por exemplo, vai ter uma ferramenta muito específica no Excel, por exemplo. Você tem uma função muito específica, um gráfico muito específico, de uma formatação muito específica. Então o LibreOffice não vai ter essa formatação, então você vai ter que meio que se adaptar. Se você achar que a adaptação ficou boa, então você pode migrar para o LibreOffice. Se você não achar, então você vai ter que continuar com o Office, né? Então você tem que colocar isso também na balança. Então, como eu falei, o LibreOffice contém um processador de texto, planilha eletrônica, programa de apresentações e um banco de dados. Para quem não conhece, esse banco de dados é onde você pode criar, por exemplo, tabelas, né? E nessas tabelas você colocar informações e fazer um formulário. E esse formulário você meio que um formulário mais intuitivo. Em vez de você apresentar uma grade cheia de quadradinhos para uma pessoa, você apresenta um formulário com uma carinha mais bonitinha e coloca essas informações atrás de um banco de dados e a pessoa só coloca os campos. Ela vai ver uma foto, ela clica na foto, ela vê um botãozinho, clica no botãozinho para inserir alguma coisa. Então esse banco de dados não é só o banco de dados, ele é tipo uma interface que vai interagir com você. O que a gente vai falar mais específico vai ser o processador de texto, planilha eletrônica e programa de apresentações, que são os mais utilizados. No pacote de instalação principal vem também um software de desenho, gráficos, fluxograma e criador de fórmulas matemáticas. Então, para quem já usou o LibreOffice ou quem já usou mais um pouco do pacote Office, tem um software de desenho que ele parece um pouco com o Visio. Ele não é exatamente o Visio, né? Também não tem todos aqueles botões, não tem a facilidade daquela de arrastar. Mas ele é bem básico, você consegue utilizar todas aquelas formas, você consegue fazer vários fluxogramas, né, nesse Draw, né, que é o aplicativo do LibreOffice. E de fórmulas matemáticas não temos um no Microsoft Office. Ele tem um embutido no Word, mas ele é bem basiquinho. No LibreOffice ele tem uma barra de ferramentas cheia de botões, de fórmulas que você pode montar. E você vai meio que montar a sua fórmula e você pode colocar no Word, você pode exportar como imagem, colocar em alguma apresentação que você vai fazer e assim por diante, tá? O LibreOffice é compatível com os vários formatos de documentos proprietários e padrões livres. O que seria isso? Aquele documento do Office que você salvou uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, o LibreOffice ele vai conseguir abrir esse programa. Você criou uma apresentação, um documento, por exemplo, no seu trabalho, doc, um documento do Word. Então o LibreOffice ele vai conseguir abrir esse documento. Algumas propriedades você vai perceber que ele vai perder, né, porque não é 100% compatível, tanto o LibreOffice com o pacote Microsoft e Microsoft com o LibreOffice. Então se você, por exemplo, exportar alguma coisa no LibreOffice, você vai até conseguir abrir no Office da Microsoft. Só que algumas coisas você vai perder. Então não é 100% compatível, mas você consegue pegar as informações principais, tá? E tem os formatos livres que são compatíveis com versões anteriores, versões novas, então você não tem aquele problema que tinha bastante no Microsoft Office. Não sei se só eu sofria com isso. Você faz um documento, por exemplo, no Word 2013 e você não conseguia abrir no 2010, porque não era compatível, e assim por diante. Então, onde a gente pode baixar? O LibreOffice é grátis para qualquer um baixar, instalar em quantas máquinas achar necessário, quantos computadores. Se você quiser instalar em vários tipos de usuários, máquinas virtuais, enfim, você pode instalar em quantas instalações você quiser. Você baixa o executável. Você pode encontrar ele no pt-br.libreoffice.org. Então vai ter uma parte de download, você pode fazer o download do versão em português. Se você se sentir mais confortável, você pode baixar também a versão em inglês, aí fica do seu critério. Existe um instalador que é multilingual, que tem várias línguas, várias mesmo. E uma versão portátil, que é só para o Windows, né? E você pode executar do seu pendrive, por exemplo, e instalar. Sem instalar, você executa sua apresentação para um amigo, para um
trabalho de faculdade. Temos o instalador em Deb, para quem utiliza Ubuntu, e Debian, e derivados, Linux Mint, e RPM, que para quem utiliza Fedora, o SUSE, enfim, né, tem várias distribuições que utilizam RPM. Ele tem suporte para processadores de 32 e 64 bits, padrão em diversas distribuições Linux, né, então você não precisa baixar o LibreOffice em algumas distribuições Linux. Por exemplo, a que eu estou utilizando agora é o Kubuntu. Ele é baseado no Ubuntu, que é baseado no Debian. Então, o Ubuntu em si já tem um pacote LibreOffice. Então você não precisa ficar fazendo download. Se você quiser fazer download da última versão, aí você pode remover a versão que está instalada e instalar a versão mais recente. Mas normalmente isso já é feito automático, então você não precisa ficar se preocupando muito com isso. O tamanho do download fica em torno de 200 MB, 220 MB, então para quem tem uma internet de 1 MB, por exemplo, pode demorar um pouco para fazer o download, mas mesmo assim, você faz o download uma vez, instala em quantas máquinas achar necessário. Então eu vou falar um pouco sobre as vantagens, já falei algumas que eu acho. Então essa aqui é a minha opinião. Então, se você discordar, você pode até mandar um e-mail criticando, falando o que você acha. Mas eu acho mais leve e rápido, apesar da interface ser um pouco diferente do que a gente está acostumado a mexer no Office, né? Você vê aqueles botões, aqueles mais bonitinhos, mas eu acho ele muito leve, rápido, ele abre muito rápido. Ele é compatível com diversos formatos. Esse diversos formatos formatos da Microsoft, formatos do próprio LibreOffice, formatos antigos e várias extensões de arquivos. Inclusive o LibreOffice, o OpenOffice em si, né, que o LibreOffice é baseado no OpenOffice, ele já exportava PDF antes mesmo da Microsoft ter aquele recurso de exportar como PDF. Então isso era uma vantagem na época. Hoje em dia os dois estão exportando PDF e tá muito bom, mas ele tinha essa vantagem de ter recursos, chegar a recursos mais rápidos no LibreOffice, no OpenOffice no caso, e chegava mais rápido do que da Microsoft. Ele é portátil de verdade. O que seria isso? Você pode literalmente pegar no pendrive, colocar no pendrive o LibreOffice completo, por exemplo, para Windows, e executar em quantas máquinas achar necessário. Então ele é portátil. Ele é fácil de usar, é bem intuitivo, ele lembra muito o pacote Office 2003. Então, para quem não lembra, né, é aqueles 2 barras, bem simplesão, menu. Então ele não é igual 2007, 2010 do Microsoft Office, né, que tem aquelas menus, aquele monte de aba e fica tudo ali bagunçado. Então ele tem vários menus, tem as 2 barras e eu particularmente acho muito fácil de utilizar. Multiplataforma e multilingual. Multiplataforma seria que você pode utilizar o LibreOffice em vários ambientes, Windows, Linux. E multilingual que você pode utilizar em vários idiomas. Inclusive eu vou mostrar para vocês como muda tema, como muda idioma, como muda o corretor ortográfico, enfim. Então a gente também tem vários fóruns, site de ajuda, comunidade, documentação. Enfim, temos bastante suporte sobre o LibreOffice, inclusive esse vídeo, né, que vocês estão vendo agora, pela documentação, e ele, acho que a vantagem mais satisfatória é que ele é grátis. Então, todo o trabalho é feito pela comunidade, com a ajuda de empresas, mas o propósito mesmo é liberar ele gratuitamente para todo mundo utilizar. Então, para finalizar esse vídeo, os modos desse curso são o Writer, né, que é o alternativo do Word. Então a gente vai ter o curso intermediário avançado, o Calc, que é o compatível com Excel. Então a gente vai ter um módulo intermediário e o avançado, o Impress, que é o alternativo ao PowerPoint. A gente vai ter um módulo intermediário porque ele não tem ferramentas avançadas, vamos dizer assim, ele cria apresentações, então ele não tem recursos avançados. Então a gente vai ter o curso do Impress intermediário. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira apresentação. A próxima aula será de um aplicativo
desses, do módulo aqui que eu estou apresentando para vocês, do curso de LibreOffice. E dúvidas, sugestões, reclamações, pode colocar no próprio site, na parte de discussões, ou você pode mandar um e-mail falando o que você achou. Se, por exemplo, você não está conseguindo abrir o documento, exporta em outros formatos e a gente vai se adaptando. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Muito obrigado.